Fala pessoal, você está no canal Conexão Pirrônica, eu sou o Arthur, e seguindo a ideia do vídeo anterior, no qual falamos de biodisponibilidade, neste nós vamos falar um pouco sobre o que é o volume de distribuição. Basicamente, após nós administrarmos esse medicamento, ou seja, nós darmos para esse paciente, seja ele por via intravenosa, por via oral ou qualquer outra via, esse fármaco ele vai ser distribuído pela nossa corrente sanguínea até ele chegar nos tecidos e nos locais alvos no qual ele precisa atuar. Basicamente esse é o conceito de distribuição. E a distribuição ela não é igual, ela é desigual. Justamente por causa das diferenças que nós temos entre pH de cada tecido, no caso da perfusão sanguínea, entre diversos outros tipos, locais que são mais hidrossolúveis, locais que são mais lipossolúveis. Então essa distribuição ela não é de maneira igual para todo o nosso corpo. Basicamente, o índice de penetração desse fármaco, ou como podemos dizer, basicamente a quantidade desse medicamento, dessa droga, que vai chegar naquele tecido, vai depender muito do quanto de vasos sanguíneos, do quão irrigado é esse tecido. Então, se esse local só tem tipo um vaso, vai chegar uma molécula. Se ele tem 10 vasos, obviamente chegariam nele umas 10 moléculas. Mas uma das coisas na qual mais causa confusão na cabeça é o que significa esse volume de distribuição. Justamente porque nós temos a seguinte fórmula, que VD, ou seja, o volume de distribuição, é dado pela dose dividido pela concentração no plasma. Isso para via intravenosa. Se fosse por via oral, poderíamos colocar que VD, o volume de distribuição, seria igual a dose vezes a biodisponibilidade, na qual nós falamos no vídeo anterior, dividido pela concentração no plasma. Normalmente nós vamos ter uma dose em miligramas e uma concentração no plasma em miligramas por litro, que se vocês analisarem, quando nós temos massa por volume, nós temos uma densidade. Então, quão denso está esse fármaco no sangue? Isso é dado pela concentração plasmática. Miligrama dividido por miligrama por litro, corta miligrama com miligrama. O volume de distribuição, como o próprio nome diz, que é volume, será dado em litros. Mas o que significa isso? Muitos fármacos dão um volume de distribuição de 100 litros. Ou alguns fármacos, como por exemplo a cloroquina, dá um valor de distribuição de 15 mil litros. Basicamente, esse volume de distribuição ele é apenas hipotético. Ele não vai refletir necessariamente o volume que é necessário para distribuir esse fármaco. Como é o caso da cloroquina com 15 mil litros. Você fala, 15 mil litros é um negócio extremamente absurdo se você parar para pensar. E o legal desse norte é basicamente o que essa fórmula nos diz. O volume de distribuição é dado pela dose dividido pela concentração. Se vocês pararem para analisar, nós já falamos que não tem nada a ver com o volume em si, certo? Nem com a distribuição necessariamente dita, mas tem um quê nessa fórmula? Que quando nós falamos de dose pela concentração, vocês concordam que o que a gente mais tem que olhar seria basicamente a concentração, certo? O quanto dessa dose está concentrada ali naquele plasma. Então o que acontece? Quando nós temos um fármaco que tem um volume de distribuição muito alto, quer dizer basicamente que esse fármaco ele é um fármaco que tem alta afinidade pelo tecido. Por quê? Porque quando nós temos um volume de distribuição muito alto, quer dizer basicamente que a nossa concentração plasmática, que é a que está dividindo a fórmula, ela tem um valor muito baixo. Então, se essa concentração plasmática, ou seja, a quantidade de fármaco que está concentrada no plasma, no sangue, for baixa, ela tem que estar em algum lugar, porque ela chegou no sangue. Então, se ela chegou no sangue, mas ela não está no sangue, para onde que ela foi? Ela foi para os tecidos. Então, se ela está no tecido, ela não está no sangue. Então, essa dose com a concentração no sangue muito baixa vai refletir num volume de distribuição muito alto. Então, quer dizer que esse fármaco está atuando muito, ele tem maior afinidade pelo tecido. Outra coisa, por outro lado, se a gente analisar que o volume de distribuição está muito baixo, o que acontece com a concentração plasmática? Ela sobe. Então, se a gente tem uma concentração plasmática muito alta, o que vai acontecer? Basicamente, esse fármaco ele vai ter um volume de distribuição muito baixa. Porque o que vai acontecer com esse fármaco? Concentração plasmática muito alta, vocês concordam que
tem muita molécula no sangue. Então o que acontece com o tecido? Ele tem pouca molécula. Então o volume de distribuição dele é baixo. Claro que, assim como a biodisponibilidade, né, cada fármaco, nesse caso, cada fármaco vai ter a sua peculiaridade, vai ter o seu valor, o seu volume, né, o valor do volume de distribuição. Não depende tanto da forma com que ele vai ser administrado, mas sim da dose que está no plasma dividido pela concentração do plasma. Então é a dose que chegou. Se você administrou, voltando na ideia do vídeo anterior de biodisponibilidade, 500 mg por via oral ou 300 mg por via intravenosa, vai chegar no plasma, de qualquer jeito, os 300 mg. Vocês lembram dessa conta? Então o que acontece? Se chegou esses 300 mg, é 300 dividido pela concentração, certo? Então independe da forma com qual ele foi aplicado. Outra coisa no qual o volume de distribuição pode nos dizer é basicamente o quão ácido ou básico, alcalino, seja esse medicamento, seja esse fármaco. Basicamente, se vocês analisarem, um fármaco ácido, ele tende a ficar mais no plasma, justamente porque ele tem menos afinidade com o tecido. Então isso reflete que se nós temos muita concentração no plasma, nosso volume de distribuição é baixo. Então fármacos ácidos têm um volume de distribuição baixo, que é o caso da varfarina, que é usado como anticoagulante, e o caso do ácido acetilsalicílico, que pode ser usado em doses baixas como anticoagulante ou em doses mais elevadas como analgésico. Lembrando que esse volume de distribuição, nós chamamos ele de volume de distribuição aparente. Por que aparente? Porque ele não reflete obrigatoriamente o nosso corpo. Mas ele, como eu disse anteriormente, ele nos dá um norte. Agora, se nós analisarmos, por exemplo, um fármaco que é alcalino, ou melhor dizendo, fármacos da classe das anfetaminas, o metilfenidato, com o nome comercial de Ritalina, por exemplo. Ele é um fármaco da classe das anfetaminas. Ele é um fármaco básico, ou alcalino, seja lá como você queira chamá-lo. Mas basicamente, basicamente, o que significa isso? Que se o ácido ele vai ter um volume de distribuição, muita concentração no plasma, um volume de distribuição baixo, o alcalino ele vai ter um volume de distribuição maior, ele vai ter um volume de distribuição alto. Justamente por quê? Porque ele vai se infiltrar melhor nesse tecido, então ele fica em menor concentração no plasma. Então, basicamente, esse volume de distribuição ele pode dar um norte na hora de você pegar um exame, por exemplo, para analisar. Justamente porque se você sabe que o volume de distribuição está alto, quer dizer que esse fármaco provavelmente deve ser alcalino. E se esse volume de distribuição está baixo, provavelmente esse fármaco deve ser ácido. Então, isso também ajuda em caso de intoxicações, porque nós sabemos que pela equação do Henderson-Hasselbalch, que é a questão da ionização, que inclusive se vocês quiserem um vídeo, eu até posso fazer sobre isso mais para frente, o que quer dizer? Que se eu tenho uma intoxicação de um paciente por um fármaco ácido, eu tenho que injetar nesse paciente algum meio alcalino, para você virar sal e ionizar esse fármaco. Então você tira, né, esse potencial tóxico, você está inativando esse fármaco. O mesmo para um fármaco básico. Uma intoxicação, no caso, por um fármaco que seja alcalino, intoxicação por algum fármaco da classe das anfetaminas, que é básico, o que acontece? Você teria que acidificar provavelmente a urina, justamente para você facilitar a eliminação desse fármaco. Então, basicamente, o volume de distribuição ele não reflete necessariamente na distribuição, né, desse volume de distribuição do fármaco em si, mas ele consegue conversar com a gente, dando todas essas dicas, né, de como é o fármaco, como que ele está se distribuindo, qual é o seu pH, o que eu posso fazer em caso de uma intoxicação. Então, em si, o valor de volume, ele não vai dizer para você, olha, 100 litros equivale ao volume que precisa, não. Basicamente, você tem que entender que acima do volume corpóreo, provavelmente esse fármaco ele está passando de um meio médio ali, né, de um pH 7 para um pH alcalino, e se ele for menor que o volume do seu corpo, ele está passando, no caso, por um estado ácido, um fármaco ácido. Então isso já ajuda. É engraçado, é interessante a gente sempre olhar para a fórmula e ver o que a fórmula tenta falar com a gente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço os que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.